Tirone, tiro. só um minutinho. Ô, Tirone, Fala. deixa eu falar só uma coisa que o Danilo falou. Tem outra coisa. O Ralf, o modo que o Ralf saiu. Jadson, o modo que o Jadson saiu. Ninguém saiu bem do Corinthians nos últimos anos. Ninguém. Exato. Ninguém saiu legal, agradecendo, sabe? Ficando feliz. Ninguém. Os caras agradecem pelo tempo que passou lá, pelas conquistas, mas não pelo modo que saiu. E em relação a traidor, gente, pelo amor de Deus, cara. Como que pode falar uma coisa dessa de um jogador que está lá há 12 anos, defendeu o time nas horas maravilhosas e nas horas ruins, ficou lá, quem dá entrevista é ele, ninguém põe a cara para bater. Eu vi a Lili Nascimento e o repórter da Transamérica, esqueci o nome dele, caramba, desculpa, Marco cara. Belo. Ele trabalha... o Marco Belo, que ele também trabalha na TV, né? Nos jogos, eles podem escolher jogadores. Eles escolheram 3 jogadores do Corinthians na semana passada. O Yuri Alberto não quis dar entrevista, o Cássio foi lá e deu a entrevista, com todo mundo detonando o cara vai lá, ele nunca virou as costas. E chamar o cara de traidor, cara, é querer colocar mais fogo na lenha. É querer colocar mais fogo nessa lenha. É uma injustiça. Eu acho sacanagem fazer isso. Pode criticar o Cássio do jeito que for. Agora, você chegar e falar que o cara é um traidor, cara, o Cássio perdeu a posição pro Walter, ele ficou quieto. Ele só voltou a ser titular porque o Walter machucou. Vocês não lembram desse momento? Sim. O Walter ganhou a posição do Cássio, o Cássio ficou no banco, na dele, quieto, e voltou a ser titular porque o Walter machucou. E quando ele voltou, ele começou a pegar muito. Cara. Ô, Massa, essa é a discussão que está colocada. A decisão do Cássio tem vamos dizer, da parte do Corinthians, nesse caso, um desrespeito, ou não tratar ele como tal, ou da parte do Cássio tem um fato de que ele deveria ser mais grato à torcida que o ama. É complicado, eu sei. Pois é, gente, mas eu acho que tem um grande personagem da dramaturgia brasileira, de uma novela espetacular. Para quem é mais jovem que eu, por favor, assista, né? O Bem Amado. Eu uso muitos exemplos dele, porque a novela é dos anos 70, mas ela é o retrato absolutamente fiel do que é o Brasil hoje. Então é espetacular. E o Odorico Paraguaçu, que era um prefeito que superfaturou um terreno para construir um cemitério e não morria ninguém, ele chamava as irmãs cajazeiras e dizia assim: vamos olhar o para trás-mente para depois entender o para frente-mente. O para trás-mente é o seguinte: se trata pouco da questão da internet, mas é um tema que a gente precisa entender e tratar dele é o segundo ponto do meu raciocínio. O primeiro ponto qual é? O Cássio vem passando esses anos todos de Corinthians, né? O ano passado foi muito difícil para ele também. E quantas vezes a gente viu o Cássio vir a público e falar: eu não consigo, o Corinthians precisa melhorar, precisa contratar. E esse ano ele não aguentou, literalmente, aquela entrevista em que ele se emociona e fala: se o problema sou eu vou para o banco, tudo bem. Não se trata, a meu ver, de amor ou não a torcida do Corinthians, estar conectado com a torcida do Corinthians ou não. Tem a ver com a saúde mental do cara. O cara não está aguentando isso tudo. E esse é um problema que não foi gestado pelo Cássio. Esse é um problema que foi gerado e gestado por todas as administrações do Corinthians e para não deixar, sem citar nomes, pelo Duílio, ex-presidente, e agora pelo presidente novo. Tudo bem, é começo de trabalho, eles estão lá há 4 meses, né? Tem essa questão que eu acho fundamental. O que levou o Cássio a essa situação é um absoluto, né, descontrole, uma desconexão da direção do Corinthians com o que é o tamanho do clube, com o que é a importância do clube, por que o clube está nessa situação e o Cássio também. O que leva ao desgaste de um goleiro, de um ídolo que tem tanta aceitação da maioria absoluta do torcedor corintiano. Essa é uma questão para ser colocada. Por que o cara chega a pensar em sair do Corinthians ou olhar para uma proposta do Cruzeiro, né? Quando o Vessone fala de traição, ele fala de o amor que os torcedores do Corinthians têm por ele,
né, que seria uma traição a esses corintianos, e não a instituição, e não aquilo que ele já passou, não as coisas que estão acontecendo com o Cássio nos últimos tempos. Então, quem precisa ser responsabilizado são os caras que levaram o Cássio a chegar nessa posição. E tem uma coisa que tem algumas palavras modernas, né? Uma delas é a gestão de elenco, é você não deixar a situação chegar nesse ponto. Porque agora, o Corinthians, se o Cássio for embora, vai dizer, olha, a gente ofereceu o contrato para ele achou melhor sair. Né? Vai sobrar tudo nas costas do jogador. Tudo que ele está carregando esse ano e 4 meses aqui, vou apontar do ano passado e esse início de ano, muita gente vai talvez julgar o cara e falar, meu, como você está largando o Corinthians depois de tantos anos, tantos títulos, tantas situações importantes? Cara, para mim, o que o Cássio decidir está bem decidido, ele que sabe a dor, né? Tem coisa que a gente não vê, e ele sabe, a família dele, ele sabe. Eu queria tocar rapidamente nesse ponto na internet, que é o quanto nós que somos formadores de opinião temos que estar preparados para lidar com essa horda, que a gente nem sabe quem são as pessoas, se são corintianos, se são palmeirenses, são paulinos, ou qual a intenção delas ao escrever, porque ainda é assim que funciona a regra do jogo, se garante um anonimato. Muitas vezes o cara não tem nem a cara dele lá, é um avatar qualquer, um nome qualquer, enfim. Isso pode acontecer, é possível que aconteça, e é preciso que os jogadores de futebol estejam preparados para isso. Como nós, de alguma forma, nos preparamos, cada um na sua atividade, em outros CNPJs, para aguentar e ver, e ler, e perceber isso. Não dá para chegar, jogar embaixo do pano e falar, isso aí não tem repercussão, porque tem. Porque o Cássio, ele é casado, ele tem esposa, ele tem cunhado, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem parentes, ele tem primos, e as pessoas leem, as pessoas dão importância para isso. Então, esse é um movimento que o clube precisa atuar e preparar o atleta para não se deixar influenciar por esse tipo de ataque ou selvageria virtual, o que quer que seja. O cara, a crítica ela é absolutamente necessária em qualquer setor de atividade, mas ela precisa minimamente ter um argumento, né? Um só. Se tiver 2, seria ótimo, mas um argumento seria interessante que essa crítica viesse ao jogador, ao técnico e até aos profissionais que estão expostos diariamente. Muito bem, então tá aí, tá colocada a questão do Cássio. A nossa enquete tá aqui e a pergunta é a seguinte: qual a melhor decisão para o Cássio em relação ao Corinthians? Ficar até o fim do ano, 14%. Renovar o contrato, 12%. Ir para outro time e ser titular, 74% tá aqui. Eu só quero dar um pitaco rapidinho sobre esse assunto e já vamos mudar, que eu conversei ontem com alguns amigos sobre isso e é uma diferença muito grande. O maior clube do mundo, o Real Madrid, talvez seja o clube, claro, com todas as condições que ele tem, que melhor sabe lidar com esse tipo de coisa. Pelo Real Madrid passaram figuras como o Cristiano Ronaldo, como, sei lá, uma infinidade de jogadores monstruosos. E esses caras, eles saem do Real Madrid de uma maneira absolutamente natural. O último agora é o Modric. O Modric, que é um cara histórico do Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões 500 vezes, campeão do mundo, campeão de tudo pelo Real Madrid, ele não vai renovar o contrato. E essa não é uma questão no Real Madrid. É um processo de renovação meio natural. O Modric vai ser sempre lembrado com muita honra pelo Real Madrid, mas esse negócio passa de uma maneira mais natural, né? O Real Madrid é um clube que sabe fazer essa transição de uma maneira muito interessante. O Palmeiras, por exemplo, Raul, Sérgio Ramos, o Cacilhas, que é cara mais simbólico do que o Cacilhas para o Real Madrid, chegou um dia e falou, nós vamos renovar com você é gigante aqui, valeu, tchau. Ele foi lá para o Porto. Quem tenta fazer isso hoje, atualmente no Brasil de uma maneira natural, e eu nem estou falando de cara do tamanho do Cássio, mas caras importantes, é o Palmeiras, né? O Felipe Melo foi campeão da Libertadores. Saiu, não renovou o contrato. Jailson. Tudo bem, assim, né? Jailson e tal. Agora não tá conseguindo fazer. Agora tem a turma lá, Dudu, esses caras lá que vão ficando. Vai renovando, vai ficando. Mas é interessante notar como essas transições são naturais dentro do Real Madrid. Claro que eu tô falando do clube mais poderoso do mundo,
deve ser mais fácil fazer isso. O Flamengo também teve dificuldade de fazer, né? Para se livrar para virar a página da turma de 2019. Conseguiu agora só, né? E até hoje fica falando Jorge Jesus, voltar Jorge Jesus. Tirone, normalmente na Europa, os grandes clubes não tem problema. É muito difícil, é muito raro você ver um cara que saiu do Bayern de Munique e fica detonando o Bayern, ou é mal recebido, ou saiu mal. Real Madrid, a mesma coisa. Você pega os grandes times. Na Itália na Itália é muito difícil um jogador sair. Os caras jogam no Milan e na Inter, pô.